Você já se pegou reclamando da sua vida? Já questionou a Deus por que tanta dificuldade? O povo de Israel fez exatamente a mesma coisa. Mesmo sendo libertos da escravidão do Egito, eles continuavam murmurando contra Deus, contra Moisés e Arão. Essa é uma pregação que me ensinou muito sobre fé, a provisão e gratidão. E eu tenho certeza que você também vai aprender a enxergar de outra forma os problemas e as dificuldades da sua vida. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 16. Queremos saudar os irmãos todos com a paz do Senhor Jesus, aqueles que nos acompanham pela transmissão também. Deus abençoe. Por favor, deixe sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 16. Nós iremos lendo à medida que a exposição prossegue. Pai amado, estamos diante da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o que aconteceu e que foi registrado por Moisés e o que significa para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Gente, o capítulo 16 de Êxodo, na sequência de exposições que estamos fazendo, traz um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, que é a Deus mandando pão do céu, maná, para sustentar seu povo durante 40 anos no deserto. Esse episódio é tão importante que ele é citado várias vezes nos Salmos e referido no Novo Testamento, mas outras vezes também. Em última análise, esse pão que era dado por Deus apontava simbolicamente para a pessoa de Jesus, que a si mesmo se apresentou como o verdadeiro pão que Deus havia dado. Na mensagem anterior, em Êxodo 15, nós vimos o cântico de Moisés e de Miriam depois da travessia do Mar Vermelho. E depois o episódio das águas amargas na região de Mara, quando os israelitas com sede chegam a um lugar onde havia água, mas a água não era água potável, era água amarga. Reclamaram, murmuraram contra Deus e contra Moisés. Deus miraculosamente fez com que a água se tornasse potável. E aquele episódio que nós vimos da murmuração lá em Mara é o primeiro de 3 episódios de rebelião e de murmuração e reclamação do povo de Israel antes da primeira grande vitória deles contra os amalequitas, que nós veremos na sequência da exposição. Hoje nós vamos ver o segundo episódio. O primeiro foi lá em Mara e esse outro aqui é na região de Elim. Só que o primeiro foi por falta d'água e esse aqui por falta de comida. Vamos então ler em primeiro lugar dos versos 1 a 3 o relato da murmuração do povo de Deus depois de terem visto as maravilhas de Deus no Egito, terem atravessado o Mar Vermelho, agora terem presenciado o milagre das águas potáveis lá em Mara. Agora eles reclamam mais uma vez. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome a essa multidão. O povo tinha saído lá de Elim, onde tinham encontrado água, e fazia 45 dias que eles tinham saído do Egito, quando chegaram lá no deserto de Sim, que fica perto da planície do Sinai, do Monte Sinai. E lá os israelitas começaram outra vez a murmurar contra Moisés e Arão. Lembrem, uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas. A comida que eles tinham trazido do Egito e de Elim havia acabado e não havia ali no deserto comida suficiente para aquela multidão. E o que aconteceu? No coração deles, eles voltaram para o Egito. Eles sentiam saudades, eles dizem aqui que sentiam saudades de sentar e comer a carne de panela e pão em abundância. Eles eram escravos no Egito, mas pelo menos tinham comida à vontade.
Em outros textos que nós vamos ler lá no livro de Números, na sequência da exposição, eles mencionam que lá no Egito tinham peixe, pepino, melões, alhos porós, cebolas, cereal, figo, videiras e romãs. Certamente um exagero. Quando a gente está insatisfeito, a gente exagera esse tipo de coisa. Mas o ponto aqui é que certamente lá no Egito, em termos de comida, era melhor do que no deserto. E aí chegam à conclusão, era melhor Deus ter matado a gente lá no Egito mesmo. Quando ele derramou suas pragas sobre o Egito, ele bem que podia ter nos matado também, porque foi para isso que vocês nos trouxeram aqui. Veja só, final do verso 3. Moisés e Arão, vocês nos tiraram do Egito e trouxeram para o deserto para nos matar de fome aqui. E assim murmuraram, reclamaram, acusaram Moisés e Arão. E essa é a resposta padrão dos israelitas no Antigo Testamento. Murmuração, diante de crise, murmuração, reclamação, botar a culpa em Deus, nada presta, antes era melhor, isso tudo aqui é errado. Nós vamos ver isso se repetindo vez após vez na história de 40 anos no deserto do povo de Deus. E não é diferente hoje. Não é diferente hoje. A murmuração e a reclamação é a resposta padrão de pecadores como vocês e eu, quando as coisas não vão certo e quando nós estamos enfrentando crise. Deus promete então, na sua misericórdia, dar pão aos israelitas. Veja aí, versos 4 a 5. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolherem nos outros dias. Moisés e Arão certamente levaram esse assunto diante do Senhor, e o Senhor respondeu dessa forma: ele iria fazer chover do céu pão, que no livro dos Salmos é chamado pão dos anjos. E o povo deveria diariamente recolher a porção que era necessária. Só que introduz Deus uma lei. Na sexta-feira eles podiam colher dobrado, porque no sábado eles não deveriam sair no campo para recolher aquilo que recolhia nos outros dias. No sexto dia eles preparariam o que recolhessem, porque no sexto dia Deus faria cair o dobro. Gente, isso aqui era um teste da parte de Deus. Veja como Deus diz aqui a Moisés no verso 4: eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Esse episódio aconteceu para que os israelitas fossem provados da seguinte maneira: eles estavam dispostos a obedecer a lei do Senhor, confiariam que Deus lhes daria o que era necessário. Mais adiante no livro de Deuteronômio, Moisés explica que Deus queria ensinar os israelitas aquilo que Jesus disse lá no deserto ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Será que os israelitas confiariam que Deus supriria a necessidade deles, a ponto de que no sábado eles não precisariam colher o maná, tendo sido colhido na sexta-feira? Essa dependência de Deus é o que o episódio do maná nos ensina. É isso o ponto principal dessa história aqui. Então Deus disse a Moisés e Arão: eu vou dar pão para vocês, mas vocês vão colher só até sexta-feira. No sábado vocês vão descansar e vão confiar na minha provisão. Era o teste que Deus estava colocando diante dos israelitas. Moisés e Arão então se voltam para o povo e corrigem a teologia do povo do verso 6 até o verso 10. Acompanhem. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque Ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra Ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor.
Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. E enquanto Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Olha o que é que Deus disse ao povo através de Moisés. Primeiro, que ele tinha escutado as murmurações do povo. Deus está presente, ele é onisciente, tudo ouve. Ele ouviu as murmurações, ele percebeu as reclamações do povo que ele tinha tirado do Egito. Disse em seguida que eles haveriam de comer carne naquele mesmo dia. Estavam com fome? Ok, vocês vão comer carne ainda hoje, antes do final do dia. E amanhã, de manhã, vocês vão comer pão, disse Deus ao povo através de Moisés. Está aí no verso 12. E assim vocês vão saber que não é culpa de Moisés e de Arão, porque vocês estão dizendo, acusaram Moisés e Arão de terem trazido vocês para matar vocês no deserto. Não foi ele não, não foram eles não, fui eu que tirei vocês do Egito. E a prova disso é o milagre que eu vou fazer para atender a vocês. E a palavra de Deus se cumpriu naquele dia. Ao cair da tarde, a palavra de Deus se cumpriu naquele dia. Nós veremos como isso aconteceu daqui a pouco. O ponto aqui é que Deus convoca a congregação e diz e corrige a teologia. Murmuração de vocês não é contra homens, mas contra mim. E, gente, no final, quando nós analisamos as murmurações e reclamações que a gente faz, no final é sempre contra Deus. Sabe por quê? Pelo menos para o calvinista. Porque nós acreditamos que tudo acontece debaixo da providência de Deus, não é verdade? Nada acontece sem que Deus haja decretado. Então, se as coisas vão ruins e a gente reclama, no final a gente está reclamando contra quem? Contra aquele que faz com que todas as coisas aconteçam. Então o reformado tem esse problema. Toda vez que ele reclama, você não está reclamando da sua mulher, do seu marido, do seu vizinho, do seu trabalho, você não está reclamando da sua saúde, você não está reclamando dos seus filhos, dos seus pais. Em última análise, e essa é a última consequência do pensamento reformado, você está reclamando contra Deus, porque você admite que Ele é soberano e que Ele governa todas as coisas, e pela sua providência. E, portanto, quando não está do seu agrado, quando a crise vem e você se queixa, você murmura, coloca a responsabilidade em outras pessoas, você está acusando Deus de ser injusto. Na misericórdia de Deus, Ele resolveu mostrar isso para os israelitas, dando para eles pão e carne, coisa que Moisés e Arão não podiam fazer, para dizer que era Ele que estava por detrás do que estava acontecendo. Eles haveriam de comer carne de tarde e no dia seguinte de manhã eles comeriam pão, e assim eles saberiam que foi Deus e eles veriam a glória do Senhor. E Arão, então, falando em nome de Moisés, convoca a congregação de Israel para vir se encontrar com Deus. Veja aí no verso 9: cheguem-se à presença do Senhor, venham, cheguem até mim para se encontrar com Deus, porque é contra Ele que vocês estão murmurando. E enquanto eles falavam, olharam para o deserto e a glória de Deus aparece na nuvem, aquela nuvem, a Shekinah, que vinha guiando o povo durante o dia, e à noite numa coluna de fogo, ela brilha com a presença de Deus. Deus vem ao encontro do povo na nuvem. Que misericórdia de Deus! E que ingratidão! Esse povo tinha acabado de sair do Egito, viram o poder de Deus, atravessaram o Mar Vermelho, lá em Mara tiveram água potável, encontraram água no deserto de Elim, e agora, porque faltou comida, e lembrem, eles tinham gado, não é verdade? Eles tinham levado ovelhas, tinham trazido bois, eles não queriam abrir mão daquilo ali, não queriam sacrificar aquilo para comer, porque era como uma espécie de tesouro, era dinheiro, era bem material. E aí veio a reclamação daquela insatisfação toda. E então Deus, na sua misericórdia, manda pão e carne. Veja aí do verso 11 até o verso 16. O Senhor disse a Moisés: tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Diga-lhes:
Ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que tinha caído se evaporou na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Porque não sabiam o que era. E Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá para vocês comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas, cada um pegará para todos os que vivem na sua tenda. Deus disse a Moisés, ele veio na nuvem, o povo estava reunido, a glória do Senhor se manifestou, Deus falou com Moisés, que falou pelo povo, dizendo: escutei as reclamações de vocês, verso 12, hoje à tarde vocês vão comer pão, e amanhã de manhã cedo vocês vão comer carne, e amanhã cedo vocês vão comer pão, e assim, verso 12 ainda, e assim vocês vão saber que sou eu que estou por detrás do que está acontecendo. E a palavra de Deus se cumpriu exatamente como ele tinha dito. Ao cair da tarde, deu uma revoada de codornizes, e esses pássaros vieram e pousaram em todo o acampamento. E certamente foi um corre-corre, né, para pegar as codornizes, né? Os meninos devem ter adorado fazer aquilo ali. As codornas, elas eram aves migratórias, que não eram comuns naquela região. Eram um pouco menor do que um pombo e maior do que um pardal, e tinha a cor avermelhada, como se fosse uma perdiz vermelha. Eles não eram, esses pássaros não são comuns naquela região. Claramente era um milagre de Deus. Mais adiante Deus vai fazer isso de novo. E lá na segunda vez que ele faz, é dito que ele mandou um vento que veio do deserto trazendo aquelas aves. Provavelmente foi o que aconteceu aqui. Ele mandou um vento que trouxe esse enxame, revoada de pássaros comestíveis. E na manhã seguinte, ele mandou o pão do céu. Esse pão, lemos no verso 13, ele caiu sobre o acampamento durante a madrugada, como orvalho. E ele cercou o arraial do povo. E quando o orvalho secou, deixou como uma espécie de escama de peixe fina, transparente, da cor de resina, como eu mostrei. Ninguém nunca tinha visto aquilo antes. E aí eles perguntaram: o que é isso em hebraico? Manhu, é de onde vem a palavra maná. Maná significa: o que é isso? Foi a pergunta do povo. Nunca tinham visto aquilo ali, esse tipo de coisa que tinha caído do céu. E Moisés então explica no verso 15 que aquilo era o pão que Deus havia prometido que daria para eles. E ele era como embranquecido. Os detalhes estão mais adiante, né? Estou adiantando aqui só para vocês já terem a ideia. Ele parecia com semente de coentro, embranquiçado daquele jeito, transparente e brilhante como resina, com gosto de mel e azeite de oliva. Era assim que era aquela escama que caía. O orvalho vinha durante a noite. Quando o orvalho secava, ficava aquelas escamas que eram dessa consistência aqui que eu falei. E Moisés explica: vocês têm que colher diariamente um gomer. Isso aí é o que está na Bíblia, a revista atualizada. Um gomer é um jarro com 2 litros. 2 litros para cada pessoa, e o pai de família deveria pegar o suficiente para as pessoas que estavam na sua casa. Então, acordaram: maná, o que é isso? Manhu, o que é isso? E aí então eles recolhiam para cada pessoa 2 litros. E está aí no verso 17 até o verso 22. Assim fizeram, acompanha aí, assim fizeram os filhos de Israel. E recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, porque cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Lembra que Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Baseado aqui. Ninguém deixe nada para o dia seguinte.
Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Típico, não é? Não deram ouvidos, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. No 6º dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um, e os príncipes da congregação vieram e contaram isso a Moisés. De maneira miraculosa, vou comentar agora essa passagem, do 17 até o 22. De maneira miraculosa, quem colhia demais não sobrava, e quem colhia de menos não faltava. Paulo vai citar essa passagem na 2ª carta aos Coríntios, quando ele encoraja os crentes de Corinto a contribuir para aliviar o sofrimento dos crentes pobres de Jerusalém. O que sobra não vai fazer falta, e para o que faz falta, a abundância de quem tem vai suprir. Esse ato miraculoso mostra a provisão de Deus, como nós temos aí no verso 17 a 18. O que Deus, através de Moisés, disse: não deixem nada para o dia seguinte. Tipicamente Israel desobedeceu. Por quê? Perceberam o teste da fé? Vocês não vão colher nada para amanhã, porque basta cada dia o seu próprio pão, né? Basta cada dia o seu próprio pão. Então, amanhã eu vou dar comida a vocês, então colham para hoje. O incrédulo do israelita dizia assim: sei lá se vai ter pão hoje, eu estou vendo que eu estou com pão aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pão e vou guardar para amanhã. Mas ninguém pega Deus de surpresa, né? Quando eles acordaram e foram pegar o pão dormido, tinha dado bicho e tinha apodrecido, né? Você não pega Deus de surpresa. Deus disse: não, é o pão nosso de cada dia. Vocês têm que aprender a confiar em mim, que eu vou cuidar de vocês. E aí então o povo fez direitinho. Verso 21, colhia manhã após manhã, e quando o sol saía, o maná derretia, acabava. Era um teste realmente da fidelidade de Deus, se eles haveriam de confiar em Deus ou não. E aí os líderes da congregação, os líderes das 12 tribos vieram até Moisés, verso 22, e contaram a Moisés e queriam saber o porquê disso aí. Por que não podia colher no sábado? Por que no sábado não caiu o maná? E aí nós temos a resposta de Deus através de Moisés, que é a instituição do sábado, do dia de descanso. Não é que não havia esse conceito antes, porque lá em Gênesis 2 está falando que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então o conceito de trabalhar 6 dias e descansar 1 já havia. E aqui Deus está começando a institucionalizar. Essa é a resposta que Deus deu então a Moisés, que deu aos líderes. Verso 23, Deus havia determinado que o sábado fosse dia de descanso. Era uma dádiva de Deus para eles. Na verdade, eles não precisariam nem colher nada no sábado, porque na sexta Deus já teria dado em preparação adiantada. O santo sábado é a única vez que aparece essa expressão. O santo sábado, geralmente a expressão santo se referindo a uma data, tem a ver com as festas religiosas, mas é a única vez no Antigo Testamento que é chamado santo sábado. Na sexta eles podiam, Moisés explica: olha, na sexta vocês podem colher 4 litros, podem assar no forno, cozer na água e guardar para consumir no sábado. E o povo obedeceu à lei do Senhor, 24 a 26. E no sábado o maná não cheirou mal e nem deu bicho. Se você fizesse da quarta para a quinta, ele apodrecia, mas da sexta para o sábado, não. Para quê? Para que você pudesse comer no sábado. Mas o que acontecia? Alguns desobedeceram a lei do Senhor, verso 27 e 30. No sábado eles saíram para procurar maná e não encontraram. E Deus ficou indignado contra eles, versos 27 até o verso 30. 27 até o verso 30. Queridos,
Moisés exorta o povo no verso 29: o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias, cada um fique onde está e ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. Você tem a instituição da lei de Deus que vai entrar nos 10 mandamentos, o 4º mandamento, que nós temos de trabalhar 6 dias, mas o 7º dia é o dia de descanso, em que nós repousamos das nossas obras e nós dedicamos esse santo dia para o Senhor. E finalmente, o maná é colocado como memorial do cuidado de Deus. Veja do verso 31 até o verso 36. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: essa é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que sejam vejam o pão com que eu sustentei no deserto quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque diante do Senhor para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de um maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Lemos aqui, primeiro, que os israelitas batizaram o pão de maná, que significa o que é isso, e que ele era como flocos, como escamas, embranquiçado como semente de coentro e doce como bolo de mel. No livro de Números, você vai ter acrescentado que tinha gosto de azeite de oliva também, e parecia com resina. Deus manda que Moisés guarde 2 litros do maná para servir de memorial. Isso aqui não era para ser feito naquele momento ali, mas era quando a arca fosse construída e o tabernáculo fosse construído. Então 2 litros de maná era para ser colocado ali, para que as futuras gerações percebessem, ouvissem com o que Deus sustentou o seu povo 40 anos no deserto. Mais adiante, Moisés e Arão fizeram exatamente isso. Durante 40 anos, nós lemos aí no verso 35, o maná caiu e sustentou o povo. Foi 40 anos de rebelião, de murmuração. A gente pode até compreender, né? Purê de maná, batatada de maná, pão de maná, waffle de maná, cereal de maná, né? 40 anos comendo aquele pão que vocês viram no slide aqui. Deus sustentou o seu povo, mas mais do que sustento, era uma prova de satisfação, ensinar o contentamento, depender de Deus. E o povo de Israel falhou miseravelmente durante os 40 anos que passou ali no deserto por conta das murmurações. Eu quero caminhar para o final e fazer a segunda parte da nossa mensagem. A primeira parte, a gente estuda o texto com a pergunta: o que é que esse texto quer dizer? Qual o significado dele? Entendemos o texto? Aí vem a segunda pergunta: o que é que esse texto exige de mim hoje? Quando eu leio isso, quando eu entendo o que foi exposto aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente sair do mesmo jeito que entrei na igreja? Vai entrar no meu ouvido, sair no outro? Foi uma aula de história, uma aula de geografia, de arqueologia, de Bíblia? Em que é que isso vai mudar a minha vida? Eu tenho aqui algumas sugestões para você. Primeiro, que você aprenda a viver pela fé, confiado em Deus, que não há nada difícil demais para Ele. Eu estou dizendo isso para você que está diante de uma crise, está diante de um problema, de uma angústia, uma doença, uma dificuldade, uma coisa que parece difícil demais. Esse foi um teste para a fé do povo de Israel. Vocês vão confiar que eu vou suprir? Vou cuidar de vocês no deserto? No deserto não tem comida, não tem água, não tem carne, mas nada é impossível para Deus. Ele faz chover pão do céu, Ele manda as codornas para sustento, Ele tira a água da rocha. Confiamos nesse Deus. O texto nos chama a fazer isso. A nossa resposta é a de dizer: Deus, perdoa a minha incredulidade e eu vou confiar no Senhor, de que o Senhor haverá de cumprir as suas promessas com relação a mim.
Segunda coisa que esse texto nos ensina, ele chama, é que nós preservemos o dia de descanso, que na antiga aliança era o sábado, na nova aliança é o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscita de entre os mortos, ele entra no seu repouso e nos dá acesso ao repouso eterno, através da ressurreição dos mortos. Então os cristãos, desde cedo, entenderam que o sábado se cumpria plenamente na ressurreição de Cristo, que foi no primeiro dia da semana. Para muitos de vocês, esse dia do Senhor não tem importância, mas vejam a importância que é dada aqui. Vejam a importância, como nós devemos tratar esse dia, o dia do Senhor, como um dia à parte, um dia em que, o quanto você puder, não fazer as coisas que você faz durante a semana. É um dia que você tira para se congregar com o povo de Deus, para descansar com sua família, para ter comunhão com Deus. Não transforme esse dia num dia comum como os dias da semana, mas aprenda a santificar o dia do Senhor. É isso que esse texto nos chama. Esse texto também, e aqui eu digo para você, não murmure mais. Aprenda a estar satisfeito com aquilo que Deus lhe diz, porque toda vez que você murmura, você não está murmurando contra o seu trabalho, o seu patrão, contra esse país, contra seu vizinho. Não, você está murmurando contra Deus. Contra Deus. E esse é um pecado grave diante do Deus que nos criou, que nos ama e que nos tem abençoado com tantas coisas. Você pode começar pedindo perdão a Deus pela reclamação, pela murmuração, pela queixa, pela ingratidão diante de quanta coisa boa que Deus nos fez. A quarta sugestão, aplicação que eu queria dar a você, a nós, especialmente no dia de hoje, é que tem a ver com a liderança da igreja. Daqui a pouco nós vamos ter uma assembleia onde nós vamos eleger líderes para a igreja. Esse texto nos ensina que os líderes, primeiro, têm que ser humildes. Quem somos nós para vocês reclamarem contra nós, como se a gente tivesse tirado vocês do Egito? Nós não somos nada. Líder tem que ser humilde. Ele não pode pensar que é alguma coisa, porque se for, Deus vai derrubá-lo. Antes da queda vem a soberba, diz a palavra de Deus. Líder tem que ser homem de oração. Cada vez que o povo murmurava, Moisés e Arão recorriam a Deus, dizendo: Deus, nós não podemos dar conta disso aqui. 2 milhões de pessoas se queixando, com fome. Onde é que nós vamos arrumar pão para esse povo? O líder tem que ser homem de oração e recorrer a Deus e ter em Deus a sua esperança para todas as coisas. Terceiro, tem que ser paciente com o povo. Gente, eu já teria chutado o pau da barraca 10 vezes com a nação de Israel. Que povinho murmurador, reclamador, nada estava certo, via defeito em tudo. Depois ele reclamava que não tinha pão, Deus dá o pão dos anjos, depois vão reclamar do maná também. Homens de Deus precisam ser fiéis a Deus e obedientes à sua palavra. Vejam como Moisés transmitiu fielmente os mandamentos de Deus e cumpriu todos esses mandamentos. E por último, esse texto nos lembra que nós temos que ler a Bíblia apontando para Cristo. Esse texto é um dos textos mais cristológicos do Antigo Testamento, porque o maná é uma figura de Cristo. O próprio Jesus disse isso, conversando com os judeus, no texto que nós lemos, pastor Samuel leu na abertura do nosso culto. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai que está nos céus é que lhes dá o verdadeiro pão. Eu sou o pão da vida. O maná era um símbolo de Cristo. O descanso, note que o maná ele é instituído ao mesmo tempo em que o sábado também. Enquanto que o maná aponta para Cristo, o sábado apontava para o descanso eterno que nós receberemos através daquele que é o pão da vida. Moisés e Arão, eles são vistos no Novo Testamento como figuras e símbolos do libertador Jesus, que nos livra da escravidão, do pecado, da morte do mundo e finalmente nos introduz no novo céu e na nova terra prometida. Você crê nessas coisas? O seu coração está nisso? É isso que essa passagem nos ensina. É isso que a Bíblia nos ensina. Ela aponta para Jesus, ela nos desafia, ela nos chama a mudar de vida e andar aqui de maneira satisfeita, feliz, contente com o nosso Deus, grato por tudo, sem reclamação
e comendo e vivendo daquilo que o nosso Deus nos der, e particularmente do pão do céu que nos alimenta. Amém? Fiquemos em pé, nós vamos orar. Pastor Samuel, por favor, nos dirija a Deus em oração. Senhor Deus, mais uma vez a gente te agradece pela tua palavra. Nós oramos para que o Senhor falasse conosco, para que o Senhor nos encontrasse aqui com os corações abertos para ouvir a tua voz. E nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor ouviu as nossas orações. Fomos desafiados aqui, Senhor Deus, a confiar em Ti diante de qualquer circunstância. Fomos desafiados a confiar no Senhor, nas Tuas promessas, na obediência da Tua lei. Como é fácil, vivendo aqui, a gente se esquecer de detalhes tão claros da Tua lei. Mas o Senhor promete sustento e alegria àqueles que se submetem ao dia do Senhor, àqueles que se submetem àquilo que o Senhor mesmo instituiu para o nosso próprio bem. Derrama, Senhor Deus, contentamento no coração da gente. Senhor Deus, enquanto há tantos aí em busca de grandes coisas e coisas grandiosas demais para os seus próprios nomes, o teu servo Davi nos diz que não é isso que ele procura, mas que ele procura descansar nos braços do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque também o Senhor nos ajudou a compreender o papel de liderança da igreja. Senhor Deus, nós te pedimos que a cada líder aqui o Senhor possa dar esse sentimento de humildade, sentimento de devoção ao Senhor, de que não podemos fazer absolutamente nada sem o teu amparo e sem a tua direção. Mas sobre todas as coisas, Senhor Deus, nós te agradecemos porque esse texto nos aponta para o que verdadeiramente interessa, nos aponta para aquilo que nos alimenta a alma, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso Rei. E ao entoarmos esse último hino, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer com que a gente faça isso com todas as forças dos nossos pulmões, para que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Mais uma vez te agradecemos pela tua palavra, no nome de Jesus, amém.